Nos capítulos que vem aí da novela Contigo Sim, tudo começa logo depois que a Ângela está sendo acusada de ter pegado todo o dinheiro da fundação e com isso o Álvaro usou a esperteza dele e levou a Ângela embora. Só que quando ela estava ali em cativeiro, o que foi que aconteceu? A Ângela começou a se sentir muito mal, o Álvaro ficou em desespero e pediu a ajuda do Leonardo para que conseguisse salvar a Ângela. Justamente isso foi o que o Leonardo fez e levou a Ângela agora para o hospital e ele diz a ela que fique tranquila, que ele vai fazer de tudo para ajudar ela a sair disso. A Ângela fica um pouco perdida logo depois de descobrir tudo isso e pergunta ao Leonardo: e agora o que é que a gente vai fazer? O Leonardo diz que agora ele não sabe o que vai fazer, mas que de primeiro ele tem que ver se consegue recuperar o recibo e todo o dinheiro que foi roubado. Mas só para ficar claro para vocês, quem roubou todo esse dinheiro aí foi justamente a Mitz, para que assim ela pudesse culpar a Ângela de uma coisa que ela não fez. A Ângela então pergunta ao Leonardo como que ele vai conseguir recuperar esses recibos para poder provar que ela não tem nada a ver com tudo isso. Leonardo diz que ainda não sabe como vai fazer isso, mas que de início eles têm que ganhar o maior tempo possível para que ele consiga resolver tudo isso. A Ângela então, nesse exato momento que está ali no hospital, meio que escondida na realidade, porque já estão querendo colocar um mandado de prisão contra ela, e é aí quando o Leonardo está com a enfermeira e pergunta se pode contar com ela para manter a Ângela ali escondida, e ela muito sorridente e sabendo que a Ângela não tem culpa de nada disso aí, ela diz ao Leonardo que sim, que é claro que sim, que pode contar com ela. O Leonardo então cumprimenta ela muito feliz e depois diz a Ângela que vai fazer o que for possível para ajudar também ela se recuperar dessa doença dela e se curar o mais rápido possível dessa infecção respiratória dela. A enfermeira diz que sim, que vai ajudar ele e pede licença e sai para ver o que ela pode fazer. Leonardo, por sua vez, agradece a ela e logo depois a cena muda, vai lá para Mitz, que está conversando com a Salma, e a Mitz diz a ela que está convencida que o Leonardo está escondendo aquela mulher, se referindo a Ângela. A Salma diz a ela que sim, que tem certeza e que está muito desesperada porque não sabe mais o que fazer para reconquistar o Leonardo. A Mitz fica revoltada e diz que sim, que entende ela porque o Leonardo é um ingrato e que é assim que ele está pagando agora a ela. A Salma então começa a colocar um plano em jogo e diz que acredita que a melhor coisa que ela deveria fazer era ir embora logo do país para que assim o Leonardo perceba que ele vai perder a oportunidade de ser papai. A Mitz pergunta se ela está falando sério. A Salma diz que sim e que inclusive o amante dela, o Isaac, está lá propondo a ela em registrar o filho dela e que ela, a Salma, quer muito que o Leonardo saiba de tudo isso. A Mitz fica até assustada com a Salma e diz que ela não seria capaz de castigar o Leonardo assim, dessa maneira, né? A Salma dá uma debochada e diz que não e que acredita que o Leonardo está tão apaixonado pela Ângela que acha que nem com isso ele vai se importar. A Mitz diz a ela que não seria bom ela fazer isso porque a única maneira dela conseguir de fato segurar o Leonardo é se ela conseguisse inventar ali uma crise. E antes de continuar te contando tudo o que vai acontecer na sua novela, peço a você que deixe aí o seu gostei, porque só assim o YouTube vai avisar você todas as vezes que sair um vídeo novo de Contigo Sim, e que assim você vai ficar por dentro de tudo da sua novela favorita. E não esquece de deixar o teu comentário com o teu nome, a cidade ou país que você nos assiste. A cena imediatamente muda, volta lá para Ângela que está com a Luz e a Luz diz para Ângela que ela não sabe o quanto que ela pediu a Deus para que nada de ruim acontecesse com ela. A Ângela agradece a ela por tudo isso porque sabe muito bem o quanto que todos eles estavam preocupados. A Luz diz que ficou um pouco meio assim porque tem um policial na porta ali e ela teve que dizer que trabalhava ali só para que ela pudesse passar para ver ela. A Ângela pede a ela que não se preocupe porque ele está só ali para se encarregar, cuidar dela para que ela não receba nenhum tipo de visita. A Luz se senta e diz que pensou que tudo isso aí teria sido um trabalho feito pelo Félix e a Samantha. A Ângela diz que não, que na realidade isso ali
ali foi um plano arquitetado pelo Álvaro e seu advogado para que ela, a Ângela, não fosse presa. A Luz pergunta a Ângela se ela ficou sabendo que o Félix escapou do hospital. A Ângela diz que sim, que acabou de saber e pergunta como que isso pode ter acontecido. A Luz diz que não sabe como foi que isso aconteceu e que a polícia está investigando todo mundo. Ângela pergunta se ela, a Luz, está bem e se o Félix não voltou a atanasar ela. Antes que a Luz responda, a Ângela já vai dizendo a ela que ela tem que ter muito cuidado porque o Félix é muito perigoso. Ângela continua dizendo que o Félix é muito traiçoeiro e que ela tem que procurar de alguma forma se proteger muito bem. A cena em seguida muda e já vai lá para o delegado que está conversando com a Samantha e pergunta a ela se de fato ela não conhece o Félix e que apenas para ela ele é um conhecido. A Samantha diz que já disse para ele que o Félix era marido de uma ex-empregada doméstica lá da casa dela. O polícia fica olhando e a Samantha diz que o nome dela é Luz e que agora ela não trabalha mais como empregada e sim como secretária ali naquele mesmo hospital. Ele pergunta se é só isso e não tem nada mais. A Samantha diz que sim, que não há nada mais e que na realidade ela não vai negar que um dia o Félix se aproximou dela para lhe pedir trabalho. Ele fica zoiudo e a Samantha diz que nem sequer quando ele veio ali ela quis receber ele. Ele pergunta se ela, a Samantha, não acredita que alguém ali, alguma enfermeira, secretária, ajudou o Félix a escapar. Samantha fica zoiuda e ele continua dizendo que não consegue entender como que ele conseguiu fazer tudo isso e escapar e passar por todos os protocolos de segurança do hospital. A Samantha, sempre soltando suas piadinhas, ela diz que ali é apenas um hospital e não presídio de segurança máxima. Ele fica zoiudo e a Samantha continua dizendo que na realidade ele deveria procurar era o Dário, porque para a desgraça de todo mundo ali, ele é agora o atual diretor. Ele continua dizendo a Samantha que o policial que ele deixou ali em cargo da vigilância, ele foi golpeado e que com isso foi alguém que com certeza acabou deixando isso acontecer. A Samantha responde a ele que sim, e que sobre isso aí ele deveria falar com o Dário, que é o diretor-geral, e que ele mesmo foi quem falhou com a segurança do hospital. Ele agora diz a Samantha que a Ângela disse que ela, a Samantha, tem todos os recibos que pode provar a inocência dela na suposta fraude lá na fundação. A Samantha, já sabendo que a Mitz é culpada de ter feito tudo isso, inclusive com a sua ajuda, ela abre a boca ali e diz ao delegado que mais uma vez vai dizer que ela não tem nada a ver com isso aí. O delegado então pergunta a ela se ela quer afirmar então que ela não sabe de nada sobre todo o dinheiro e os recibos que foi roubado. A Samantha diz que vai negar tudo isso aí porque na realidade essa aproveitadora da Ângela, a única coisa que ela está fazendo ali é se aproveitar de tudo para tentar justificar o que ela roubou. De volta lá com a Ângela, o Leonardo, que ainda está bajulando ela, ele diz a ela que a febre dela já passou completamente e a Ângela agradece a ele e os seus cuidados. Logo em seguida, a Ângela agradece a ele por sempre estar cuidando dela e o Leonardo responde que ele está ali sendo um homem disposto a cuidar da mulher que ele ama. A Ângela depois diz que o que ela mais deseja é ficar com ele e o Leonardo diz que sim, que ele também deseja muito isso em toda a sua vida. O Leonardo depois diz a Ângela que depois que ele viu que ela estava perto da morte, ele entendeu que eles dois nunca mais devem se separar nem um só segundo. A Ângela diz que sim, que talvez, mas o problema é que se ela for para a cadeia, o que será que vai acontecer? Leonardo arregala o zoinho para ela e diz que aonde quer que ela esteja, ele estará com ela. Leonardo continua dizendo que o que tiver de enfrentar, eles dois vão enfrentar, mas só que juntos. Ângela se emociona e diz que ama muito ele. Leonardo retribui e diz também que ama muito ela, depois dá um tequinho. A enfermeira pede perdão por incomodar eles dois e diz a Ângela que agora o bebê dela já chegou. A Ângela pergunta se isso é verdade e onde ele está porque quer muito vê-lo. Ela responde que só está esperando ser resolvido algumas coisas e que muito breve ele vai vir ali para ficar com ela. Em uma cena muito breve é quando a criança chega, a Ângela pega em seus braços e começa a bajular ele, dizendo que ele é muito lindo, muito charmoso, e só que aí que o Álvaro vai dar uma cagada porque o que acontece
acontece? Ele já voltou à visão dele, porque como vocês sabem, nessa cena aí, ele estava cego, só que ele começa aos poucos a recuperar a sua visão, só que o Álvaro está em um plano, e nesse plano aí, ele não quer que ninguém saiba que ele está voltando à visão dele, só quem sabe nesse momento é ele e justamente o advogado, só que ele dá um vacilo da gota ali e diz que é muito lindo ver a Ângela beijando ali o seu filho, e o Leonardo no instante se revolta, olha para ele revoltado e pergunta como que ele sabe disso, que a Ângela beijou seu filho. O Álvaro fica logo assustado, parece até que engoliu um tamanco ali, sem saber o que responder, e ele fica balançando a cabeça de um lado para o outro e diz que na realidade ele só falou isso porque é de costume a Ângela sempre fazer isso. Leonardo fica desconfiado e o Álvaro continua dizendo, só que agora ele abre um sorriso e diz que fica imaginando que por mais que eles não acreditem, ele fica muito feliz em ver a Ângela e seu filho ali juntos. O Leonardo fica meio desconfiado, só que ele diz que acredita que a partir de agora eles têm que deixar a Ângela tranquila enquanto tudo isso é resolvido. O Álvaro pergunta o que ele está planejando. O Leonardo diz que na realidade ele tem que encontrar o dinheiro e todos os recibos lá que foi roubado da fundação. Álvaro fica zoiudo e o Leonardo diz que ele tem que ver que se isso ainda existe, né? O Álvaro diz que o primeiro lugar que na realidade eles deveriam procurar era com a Samantha. O Leonardo diz que o que ele acredita é que eles têm que rastrear esse dinheiro para ver se eles encontram de alguma forma. O Álvaro diz que isso não pode ser assim e que ele pode sim encontrar um jeito de entrar no escritório da Samantha. O Leonardo diz que não e que não precisa da ajuda dele e agradece. A Ângela olha com um jeito como que não concorda com o que o Leonardo acabou de dizer. Em seguida, alguém bate na porta, a enfermeira abre e ela pergunta ao Leonardo se ele pode ir lá no 204 porque tem uma paciente que está rejeitando os medicamentos. Leonardo diz que sim, que vai agora, depois diz a Ângela que logo ele volta. Logo em seguida, quando o Leonardo sai, o Álvaro se aproxima e diz a Ângela que fica muito orgulhoso em vê-la ali com o filho deles dois. A Ângela diz que sim e que ficou com muito medo que alguém separasse eles dois. O Álvaro diz que ela pode ficar tranquila, que ele nunca iria permitir que isso acontecesse. Ela fica zoiuda e ele diz que pode ficar tranquila porque ele jura isso para ela. O Álvaro, logo depois de sair, quem entra agora é justamente a Samantha, revoltada porque ela conseguiu descobrir que a Ângela está ali e ela diz que por mais que a Ângela se esconda, ela não vai conseguir escapar da prisão. A Ângela fica confusa e a Samantha continua dizendo que ela não vai sair tão fácil da cadeia como a mãe dela. Samantha continua dizendo que a Ângela, nada mais ela está prolongando ali o inevitável. A Ângela pede a ela que ela não fique contando vitória ali, porque a Ângela sabe muito bem que ela tem esse dinheiro e todos os recibos. Samantha fica zoiuda e a Ângela continua dizendo que se não tiver com ela, pode estar com a Mitz. Samantha regala o zoião dela como uma doida ali e ela diz que não sabe dizer porque poderia estar com a Mitz, com ela, com a Samantha ou até mesmo com a Salma. A Ângela fica muito confusa com essa fala da Samantha e a Samantha continua dizendo que isso não importa porque na realidade o que deixa ela satisfeita é que ela vai afundar em uma prisão por muitos anos. Depois ela diz a Ângela que espera muito que ela tenha se despedido do filho dela porque ela não verá ele por muito tempo. A Ângela diz a ela que na realidade ela é uma tonta e que ela pode planejar, fazer o que ela quiser porque todos vão cair quem de fato fez essa armadilha para ela para roubar todo esse dinheiro e os recibos da fundação. A Samantha pergunta que provas ela tem e se ela está gravando ali no celular dela. A Ângela diz que não, porque não precisa fazer isso porque na realidade mais cedo ou mais tarde a verdade vai aparecer. A Samantha diz que de qualquer forma ela não vai dizer nada para ela ou ela acha mesmo que ela é tão ingênua quanto ela. A Ângela se aproxima um pouco e diz que a Samantha de fato tem muito dinheiro, mas uma coisa que ela não tem é classe.
Samantha continua com as doidiças dela e diz que ela pode dizer o que ela quiser, mas esse recibo de dinheiro não vai aparecer e que ela vai sim acabar em uma prisão. Ângela apenas abre um sorrisinho bem leve ali e a Samantha acaba fazendo o quê? Dando voado. Nesse mesmo momento aí é quando a Adela chega, vê a filha, se aproxima, diz que ama muito ela e que se preocupou muito, e a Ângela também diz que ele ama muito e que ficou muito preocupada com tudo o que aconteceu com ela. E logo em seguida a Adela dá um copo com água à Ângela, alguém bate na porta e é aí onde vem a pior notícia. O polícia entra juntamente com o promotor e o promotor pergunta se ela é a Ângela. Ângela balança a cabeça dizendo que sim. Ele puxa um papel e diz que oficialmente nesse exato momento ela está presa. Ângela fica muito assustada. Ele continua dizendo a Ângela que ela está detida pelo processo que foi vinculado à suposta fraude na Fundação Gutierrez, deixando assim a Ângela sem saída.